Projeto Integrador para a Licenciatura 1, Polo Parque São Carlos. Introdução à licenciatura. Os componentes do grupo são Cristine Thaís da Paixão de Carvalho, Edilene de Albuquerque Oliveira, Gilson Pereira dos Santos, Luana Souza Martins, Wagner França Marques e Zilma Maria Lima dos Santos. O nosso facilitador é o Josias de Paula Oliveira. Inclusão digital para idosos em contexto de quarentena. Atualmente, diante do cenário de pandemia mundial e da necessidade de isolamento social, as ações de inclusão digital presenciais tiveram sua ação bastante reduzida, oportunizando o levantamento de algumas hipóteses, quais sejam: é possível adaptar as ações de inclusão digital presenciais para ações à distância? Se sim, quais as tecnologias usar? Quais as didáticas são adequadas para tal? Os resultados serão eficazes? Nosso trabalho foi realizado no IPGG, que é o Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia. É localizado em São Miguel Paulista. Ele é um equipamento de saúde da Secretaria de Saúde do Governo de São Paulo. De modo geral, sua missão e objetivo é atuar para prover assistência à saúde do idoso, de maneira integral e integrada, atuando também para a promoção do envelhecimento ativo. O CID do IPGG atende por volta de 200 idosos por ano, dividido em 9 turmas trimestrais de 6 alunos. As diferentes iniciativas dessa área são planejadas e executadas no contexto presencial. Porém, diante do contexto de quarentena, devido à pandemia de Covid-19 e diante dos avanços técnicos e do potencial do ensino à distância, cabe levantar as seguintes questões que compõem o nosso problema de pesquisa. Há a possibilidade de adequar ações de inclusão digital para idosos à distância? Quais seriam as estratégias pedagógicas mais adequadas para tal, levando em consideração as limitações e contexto dos idosos? Apesar do escopo desse trabalho não ser de provar eficiência ou eficácia do método EAD em inclusão digital, uma etapa anterior dos estudos faz-se necessária, a de se adaptar às ações originalmente presenciais para o método à distância. Dessa maneira, espera-se contribuir com esse campo de conhecimento, para prover subsídios a outros estudos e possíveis revisões sistemáticas da literatura. O aluno idoso é um sujeito que, quase sempre, enfrenta comorbidades crônicas, em outras palavras, problemas de saúde que impactam seu dia a dia e, em particular, sua agenda. As mulheres vivem mais que os homens, então é comum haver mais mulheres presentes nas ações para idosos. Os idosos de hoje, em sua maioria, têm uma história de vida de baixa escolarização e trabalhos braçais. O número de idosos que fazem uso da internet dobrou desde 2008 até 2016 e percebe-se que tem se intensificado. O uso de recursos como vídeos gravados na plataforma YouTube, chamadas de vídeo dos mais diversos aplicativos e recursos utilizam os smartphones, podem ser considerados como ferramentas de divulgação de materiais. A pesquisa irá direcionar o grupo sobre quais métodos podem ser mais eficientes no objetivo e alcançar um maior público. Fizemos uma pesquisa para dimensionar o nosso público-alvo. Encontramos algumas dificuldades, como podemos observar no gráfico abaixo. Das 48 ligações, apenas 20 foram finalizadas com êxito. Dentre os idosos pesquisados, objetivamos o seguinte cenário. A maioria tem acesso ao celular. Em segundo lugar, ficaram os idosos que não têm acesso a nenhum equipamento eletrônico, dificultando ainda mais as nossas aulas. Dos 11 idosos que têm dificuldades no manuseio de equipamentos eletrônicos, 63% não têm ajuda em casa. Questionados a respeito da possibilidade de fazer o curso à distância, verificamos que preferem as aulas presenciais. A impessoalidade das aulas à distância causa estranheza no nosso público-alvo. Apenas 45% dos alunos pesquisados demonstram interesse em participar das aulas à distância.
Dada a facilidade dos alunos interessados com o app de mensagens instantâneas, o WhatsApp foi o meio escolhido para o contato mais próximo. Os alunos com e-mail são muito poucos. Eles não costumam utilizar essa tecnologia para troca de mensagens. A partir da análise exploratória, optou-se por intervir pedagogicamente com mídias audiovisuais, ou seja, utilizando vídeos. A justificativa é que esses idosos são, em geral, de baixa escolaridade. A estratégia identificada e utilizada foi a gravação de videoaulas na plataforma do YouTube, por ser bastante popular e devido à presença de aplicações pré-instaladas de fábrica nos sistemas operacionais de praticamente todas as televisões. Conforme a oportunidade de ação identificada, o protótipo inicial constituiu na gravação de um vídeo baseado em dois assuntos mais relevantes e que reconhecidamente haviam dificuldades no aprendizado. Os assuntos são a utilização do mouse e do teclado. Um primeiro esforço na abordagem desses assuntos foi publicado de uma apostila tratando e procurando expô-los de uma maneira lúdica e didática, através de uma cartilha, que é acessível também pelo computador e disponível na internet. Foram feitos alguns vídeos propondo a utilização dos equipamentos. Um exemplo desse daqui, ele é o joguinho que o aluno tem que clicar 2 vezes em cada figura. Quando ele clica 2 vezes na figura, a figura some. E assim sucessivamente. Ele volta, ele refaz e assim ele vai treinando o clique duplo. Além da cognição, ele consegue explorar a parte motora. As melhorias foram obtidas a partir da observação direta da aplicação do protótipo inicial e final, bem como da coleta e análise qualitativa dos feedbacks dos idosos e familiares. Considerando o fato de que os idosos não puderam realizar na prática os exercícios de mouse e teclado, que foram temas das aulas, que é um procedimento didático normalmente utilizado durante as aulas presenciais de inclusão digital. As aulas serviram para resgatar a memória dos idosos, conceitos e usos estudados anteriormente durante as aulas presenciais. As aulas serviram para alcançar propósitos originais das aulas presenciais, que são manter os idosos ativos e a atividade cognitiva atuante. O fato de precisar interagir com o sistema operacional e os aplicativos da TV representou um avanço quanto aos exercícios cognitivos de interação com a tecnologia em geral. Os idosos que conseguiram, sem depender dos netos ou filhos, acessar os vídeos e viram aumentar seu nível de independência e autonomia quanto ao consumo de mídias audiovisuais, em particular via utilização do aplicativo do YouTube. O Banco do Brasil colocou à disposição do YouTube tutoriais apresentados por Renata Aragão, visando o manuseio de celulares e aplicativos para o aprendizado de transações bancárias para idosos, chamado BB 60+. O Instituto Ânima, organização sem fins lucrativos e referência no cuidado às pessoas idosas, adaptou todos os seus projetos e conteúdos para continuar atendendo a terceira idade, utilizando o telefone, WhatsApp e redes sociais. Para realizar o serviço, a instituição criou a campanha Cadastre um Idoso, que tem como objetivo incluir pessoas da melhor idade nas ações de apoio do Instituto, mantê-los ativos e protegidos durante o período de quarentena. Esse projeto objetivava responder às perguntas-problema. Há a possibilidade de adequar as ações de inclusão digital para idosos à distância? Quais seriam as estratégias pedagógicas mais adequadas para tal, levando em consideração as limitações e contextos dos idosos? Foi identificada uma estratégia pedagógica que possibilita e propõe, portanto, uma adequação às ações antes presenciais na área de inclusão digital, para idosos em contexto da quarentena. Nesse sentido, o estudo contribuiu desvendando instrumentos pedagógicos que contornam das principais dificuldades em se comunicar com os idosos, que eram de baixa escolaridade e a grande dificuldade de lidar com a tecnologia em geral. A primeira dificuldade foi contornada através da comunicação, através da mídia audiovisual, ou seja, utilizando vídeos.
A segunda dificuldade foi sugerindo um consumo dos vídeos por meio da televisão, já que muitos dos idosos não tinham habilidades com o celular e tampouco com o computador. A estratégia pedagógica utiliza esse instrumento para dar alcance à audiência-alvo, que são os alunos em um processo de obtenção de feedback ainda qualitativo, por meio de depoimentos, como forma de avaliação. Considerando que esse trabalho é exploratório, não se pode fazer inferências estatísticas com respeito à população idosa, mas dentro dos limites que se pode afirmar, é possível utilizar os achados desse trabalho para pesquisas futuras, visto a importância do tema em questão. Obviamente, de acordo com a literatura, em especial a gerontologia, os resultados encontrados por esse estudo já contribuem de fato para vários dos fundamentos que um envelhecimento ativo e de sucesso inclusivo.